falando sobre saúde ainda, você sabe que às vezes a gente não imagina o quanto que a gente consome de açúcar, né? O legal seria que a gente marcasse um caderninho pra você ficar de queixo caído. Não é mesmo, Elaine? Seja bem-vinda. Obrigada. Como vai? Tudo mais bem? Uma vez. Todo meu. Hoje a Elaine de Pádua, que a nossa nutricionista está com a gente, pra gente saber como driblar essa vontade de comer doce, de comer açúcar. Eu falei pra gente marcar no caderninho que às vezes a gente acha que tá comendo pouco, né? Sim, e tudo tem açúcar, se você for olhar. Direto e indiretamente. Por isso que né? é tão importante olhar o rótulo nutricional de todos os alimentos. Agora imagine, se tudo tem açúcar, e quando a gente come alguma coisa sabendo que tem muito açúcar, aí danou-se, né? Aí complicou de vez, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, até porque açúcar em excesso traz muitos problemas de saúde. É, e problemas de saúde esses que muitas vezes são irreversíveis, né? Exato, então por isso que a gente vai ter que controlar a quantidade de açúcar e tentar substituir, até porque nós temos substitutos também. Tudo é uma questão de costume, né? É isso aí. Se a gente for pelo mais atrativo, nessa mesa, a gente logo vem pro lado de cá. Não é verdade? Chocolate, bolo. Só que quanto que isso aqui vai custar pro corpo da gente para conseguir digerir, transformar? Exato. Não é melhor a gente partir para algo mais natural, que realmente né? vai nutrir. Sim. Até porque açúcar é viciante. Quanto mais você consome, mais vontade você tem. Então é um ciclo vicioso. E aí com isso, como você vai baixando os níveis de glicemia e vai entrando em estado de hipoglicemia, seu corpo vai pedindo mais. Por isso que é tão importante controlar e usar com moderação. E aí a gente fala, eu sou viciada em chocolate, não é um termo tão errado, não. Não, não é, justamente por isso. Né? E aí a gente vai aprender um pouquinho, porque muitas vezes quando estão caindo os níveis de serotonina, o corpo pede mais carboidrato. Até porque para se transformar triptofano, que é um aminoácido, em serotonina, eu vou precisar de alguns nutrientes. E quando falta esses nutrientes, o corpo realmente vai pedir mais açúcar. Mas não é açúcar, na verdade. É magnésio, é B6, é cromo, que muitas vezes está em déficit no organismo. Mas ele manda a mensagem do açúcar e a gente entope o organismo de açúcar. E aí né? você acha que é açúcar e na verdade não é. E você continua com aquela defasagem no seu organismo, não tem jeito, aquele Exatamente. nutriente. Deixa eu pedir para os meninos colocarem pra gente uma tabela que a gente tem aqui, pra gente entender direitinho. Tem um slide? Então vamos colocar, ó, de mitos e verdades pra gente ver. E aí a gente vai mostrando aqui, eu achei que tivesse tabela lá, o que a gente pode substituir quando a gente tem uma mensagem que o corpo quer, o que na verdade ele tá querendo dizer, Exatamente. né? Olha, comer doce pode se tornar um vício. Exatamente, porque quanto mais açúcar, mais vontade você vai ter de consumir açúcar. Porque como você entra nesse estado de hipoglicemia, então baixam os níveis de glicemia no sangue, então o seu corpo vai pedir mais e aí vira um ciclo vicioso. Por isso que a gente toma muito cuidado. Então pessoas que já têm essa tendência, cuidado com o consumo de açúcar. Por isso, dos substitutos também. Porque se a gente ainda recebesse essa mensagem, mas consumisse um pedacinho... Que não é proibido em quantidades moderadas. É que a gente não come um pedacinho, Exato, a gente come o tablete mais. todo. Sim, o ideal seria consumir no máximo 20 gramas de chocolate por dia. Até porque chocolate vai ter um neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar, que é a serotonina. Então por isso que as pessoas se sentem tão bem quando consomem chocolate. Mas tem que lembrar que ele tem muito açúcar e muita gordura. Por isso do chocolate com teor de cacau maior, os 70%. Porque além de ser um chocolate que você vai consumir menos nesse caso, aí você consegue ficar com 3, 4 quadradinhos. E saborear o chocolate, porque às vezes as pessoas consomem um alimento sem mastigar. Verdade. Então vamos começar a saborear um pouco mais esse alimento e vamos pensar também que um chocolate que tem um teor maior de cacau, ele vai ter outros nutrientes também, mais magnésio, antioxidantes, e com isso você vai conseguir equilibrar esses níveis de glicemia. Agora, chocolate branco nem chocolate é. Não, então ele não é mais açúcar gordura. e mais gordura pura, Exatamente. Né? Então esse tipo de gordura não é nada interessante. Vamos ver mais um? Todas as frutas têm muito açúcar e devem ser evitadas. Na verdade, a fruta ela é fonte de frutose. Então é um açúcar excelente, de rápida absorção também, mas que se consumido moderadamente não vai ter problema nenhum. Até porque hoje a gente tem que pensar que brasileiro come muito pouca fruta. Então, mas cada vez menos. Então, frutas, legumes e verduras, exato. né? E hoje a gente precisa evitar esses alimentos mais industrializados, parar um pouco de abrir embalagem e começar a colocar em prática mais alimentos in natura no nosso dia a dia. Até porque a fruta, o tipo de açúcar, vai ser muito bem absorvido, além disso vai nutrir e vai ajudar a produzir esses neurotransmissores que nós queremos. Aí a gente pensa, abacate ultracalórico, então eu nunca posso comer abacate. Tudo bem, ele tem calorias. Mas qual a quantidade de nutrientes que ele oferece para o nosso corpo? Muitas, né? Até porque tem gordura de boa qualidade, vai te saciar por mais tempo e você pode fazer várias sobremesas com abacate. Não é com leite condensado. Não, aí a gente pode até usar o cacau nessa combinação. E fica super interessante.
interessante. Eu já comi brigadeiro de abacate com cacau. Que fica incrível. Ou com aquela massa de banana. É, a biomassa de banana verde. Você acha que é brigadeiro de verdade. É isso aí. E, na verdade, você está fazendo o quê? Nutrindo o seu organismo, principalmente os micro-organismos vivos do intestino, que precisam de nutriente para continuar vivos ali naquele ambiente. E, em contrapartida, quanto mais açúcar a gente come, exatamente, mais prolifera as bactérias negativas, né? Exatamente. Perfeita a sua observação, porque aí você vai estar nutrindo as que são maléficas e com isso você causa todo um desequilíbrio e uma desbiose intestinal, que hoje em dia é muito comum em todas as pessoas. Então, mas essa tal desbiose intestinal não vem também desse hábito hoje de abrir latinha, abrir caixinha? Sim, porque o alimento industrializado também faz mal. Exatamente, então vai nutrir as ruins, as patogênicas e vai diminuir as que são benéficas, que vão alterar aí todo a nossa microbiota. E é importante, se o intestino não funciona bem, 90% da produção de serotonina ocorre no intestino. Então, se ele não funciona bem, você sempre vai ter vontade de comer um docinho. Por quê? Porque você vai buscar mais nutriente para poder sintetizar a serotonina. Só que aqui é falso, porque vai durar por um período, né? E aí vai caindo esses neurotransmissores e com isso a gente precisa sempre estar refazendo esses neuros. O corpo da gente fala que é açúcar, na verdade não é chocolate, ele quer fruta. Fruta, vitamina C, né? Antioxidante também. Então por isso que essa substituição é tão importante. E aqui é sacarose, aqui é frutose. Muito melhor, é uma absorção completamente diferente. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? É melhor comer o doce depois da refeição do que sozinho. Então, na verdade, qualquer alimento que tiver mais gordura e mais proteína vai retardar a absorção de glicose. Tá? Porque quando ela está sozinha, o pico é muito alto, você libera muita insulina para retirar a glicose da corrente sanguínea e levar para a célula. Então, nesse caso, o ideal seria você consumir com alguma coisa, porque você vai retardar essa absorção. E o bom é que a gente come uma quantidade menor. Exatamente. A gente acabou de comer, a barriga está cheia. Também. Né? Então aí você terminou de almoçar, você poderia até comer um docinho, desde que seja numa quantidade moderada. Agora, só cuidado com esse tipo de conduta no jantar, porque é um momento que seu gasto energético vai cair. E se você exagerar no doce, que é geralmente o momento que as pessoas têm vontade de comer, geralmente isso pode fazer com que essa pessoa ganhe peso no momento que não é nada interessante. E não é todo dia, né? Exato. Então, cuidado com essas escolhas. Por isso que aqui a gente pode fazer uma sobremesa com abacate, com cacau, com biomassa de banana verde. Fica uma delícia, uma mousse que vai te dar mais nutrientes nesse momento e não vai comprometer tanto também o seu cardápio. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Quem tem muita vontade de comer doce pode ter uma deficiência de minerais no corpo. Exatamente, porque eu não quero falar de bioquímica aqui, mas para eu transformar triptofano em serotonina, eu tenho uma hidroxilase que é totalmente dependente de magnésio e de B6. E se falta principalmente magnésio, que está presente aonde? Nos cereais integrais, nas nozes, nas castanhas, no dia a dia, né? no nosso abacate. Exatamente, as pessoas não consomem. Então, geralmente, você não vai conseguir fazer essa conversão de uma forma eficiente. Então, por isso que eu preciso caprichar na minha alimentação, porque você vai perceber, Kátia, que a vontade por doce vai diminuir quando esses nutrientes estão sendo... a pessoa consegue consumir isso via alimentação. E se a gente fica, eu fiquei, quando eu fiz a dieta, acompanhada pela endócrina, a gente também tem que fazer direitinho com um profissional, porque cada corpo é um corpo, que reage de formas diferentes a esse momento, que pro corpo é um baque, porque está sempre acostumado ao mais fácil. Exato. Eu fiquei um tempão, fiquei 40 dias sem comer açúcar, zero de açúcar, zero de carboidrato. Pra mim era melhor aquela dieta. Quando eu comecei a comer, arrepiava a nuca. É um choque, né? Porque o corpo não estava mais acostumado. Então ele reage de uma forma negativa. Você sente um sabor muito mais intenso das coisas. Com certeza. Imagina o tempo que você ficou sem consumir. Então por isso que essa individualidade você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque para cada um pode agir de uma forma. Por isso tem que ser gente toda e qualquer dieta, de restrição. Hoje tem a dieta do glúten. Não como mais glúten. Mas é bom para todo mundo isso? Conversa com o teu médico, não é? Até porque hoje a gente tem falado tanto dessa questão de terrorismo nutricional. E é um terrorismo, né? Exato. Aí você retira glúten, mas aí você coloca alimentos que não têm glúten, mas que têm outros componentes que também não são saudáveis. Está lotado de gordura, que não tem fibra, por exemplo. E hoje a gente sabe o quanto que é importante se consumir fibra. Então cuidado com os modismos nutricionais também. Não existe alimento milagroso, né? A pílula mágica. E também não existe alimento péssimo. O que existe é uma combinação e o equilíbrio que vai fazer com que a gente possa aí melhorar a nossa saúde. A moda devia ser ir ao médico e perguntar para ele o que tem que ser feito, né? Essa é a melhor moda que podia acontecer. Com certeza. Vamos ver mais um.
Doces light e diets podem ser consumidos à vontade. Então, é aí que tá. Eu geralmente sou contra. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que vai comer à vontade, que não vai acontecer nada. Light mesmo, né? A gente tem que lembrar que light vai reduzir em 30% algum ingrediente e diet vai haver uma substituição. Então, muitas vezes eu posso retirar o açúcar, mas embutir gordura para dar sabor. E o quanto que isso vai ser eficiente? Que é o que acontece com o chocolate diet. Exatamente. Né? Então, assim, para um público que tem alguma patologia, aí sim, com uma prescrição de um profissional, pode ser utilizado, porque ele vai fazer outras combinações. Agora, para pessoas que têm uma saúde normal, isso realmente não é indicado. E como você disse, às vezes diminui 30% de um determinado alimento, mas aumenta de outro. Exato, não vai fazer tanta diferença, né? Então, o segredo é utilizar com moderação. Se você não gosta, por exemplo, de um chocolate 70% cacau, vamos ao normal, mas numa quantidade moderada. Menor, em torno de 20 a 25 gramas de chocolate é permitido. Todo dia, Todos né? os dias. Walter, a gente tem muita dúvida pelo Leandro de Pádua, tem tanta pergunta. Ainda bem, né? Só que as pessoas querem é um tema mudar? que todo mundo se interessa bastante. É verdade. Vamos ver a primeira de quem é? Fabi, durante o dia eu não consumo muito açúcar, aquilo que você falou, mas à noite sinto muita vontade de comer doces. Como posso fazer para não me sabotar? Então, Fabi, é o pior momento para consumir doces. Então, o ideal seria consumir antes. Eu sempre falo, eu não proíbo doce na vida dos meus pacientes, mas o ideal é que eles utilizem em momentos que eles ainda vão gastar. Então, nesse caso, como pré-treino, então vai fazer uma atividade física, vamos colocar o doce. Outra coisa, vamos incluir o doce com algo que vai retardar a absorção. Castanhas, oleaginosas junto, porque vai dar mais saciedade. Então, com isso, você vai diminuir a quantidade de chocolate. Então, fica uma ótima combinação. E um mix legal para você levar até para o lanchinho no meio da tarde. Então, você pode fazer esse lanche. Então, tenta buscar um momento para você consumir que realmente você ainda vai gastar energia e não à noite. E se for consumir à noite, vai ter que ser moderado e de preferência 70% cacau, que aí vai ter menos açúcar. Agora, uma tática que eu uso em casa é não ter. Exato. Se você não tem, você não tem vontade... Gente, um pote desse de bala, em 10 minutos eu comi todas. Não, eu amo bala. Com certeza. Então não pode ter bala. Isso daqui pode causar um estrago na vida de uma pessoa. É verdade. Ainda mais um momento de ansiedade. As pessoas muitas vezes comem por ansiedade, não é nem porque elas estão morrendo de vontade de consumir aquilo. E a sua estratégia é perfeita. Se não tem, você não vai comer. Agora, se tem ali, mais tarde você vai acabar procurando. Você vai pensar, vou até a padaria comprar bala? Não vai. Exato, você não vai sair. E cuidado, porque às vezes as pessoas consomem menos carboidrato no jantar e depois têm vontade de comer esse docinho. Então, muitas vezes o ideal é olhar e verificar se o carboidrato e o tipo de carboidrato, na verdade, que ela está consumindo, realmente é adequado para a noite. Porque realmente, se ela comer pouco carboidrato, pode ser que ela tenha vontade de comer um docinho pós-jantar. E aí é pior do que comer um pouquinho de carboidrato no jantar, né? Exatamente. Vamos ver mais uma? Camila, estou amamentando e não consigo ficar sem o doce depois do almoço e da janta. Isso pode prejudicar o leite e o bebê? Camila, excelente a pergunta. Inclusive, foi ontem uma paciente no meu consultório que tinha exatamente essa dúvida. Um beijo para você, Pati. Então, olha só que interessante aqui. A mãe precisa de muito nutriente, principalmente carboidrato, para poder amamentar e poder realmente fornecer energia para fazer esse leite. Né? Então, a vontade de carboidrato aumenta muito na amamentação. Só que aí tem um risco. A mulher amamentando, ela vai perder peso, mas se ela comer em excesso, ela vai ganhar muito mais peso, até do que na gestação, Kátia. É muito pior. Então, aqui é um risco muito grande. Então, o que eu faço aqui, né? O ideal é a gente tentar consumir as oleaginosas, buscar frutas que vão diminuir essa vontade do doce e principalmente a banana como estratégia. A banana, que com uma canelinha você põe no micro-ondas, fica perfeita. Um docinho maravilhoso. Exatamente. Essa banana, que é riquíssima em magnésio, potássio, e a canela, que otimiza os níveis de glicemia, diminui muito a vontade do doce. Agora, eu não sei se você acha ideal, mas, por exemplo, gelatina. Se a gente faz gelatina com fruta, fica excelente. É gostoso? Podemos, inclusive, usar o agar-agar para fazer a gelatina, que vai dar natural. consistência. Exatamente. Usar exatamente o que você falou, um suco de uva in natura, feito em casa. O próprio suco de uva integral sem açúcar eu também utilizo para gelatina. E aí você vai fazer uma gelatina caseira, sem corante, sem aromatizante e sem conservante. Porque gelatina pronta não é saudável, mas a caseira é perfeita. Agora, a gente tem uma textura ainda mais legal do que aquela gelatina industrializada. Exato, e fica muito saborosa.
certeza. Eu ponho o iogurte, às vezes eu misturo o iogurte com a gelatina que a gente faz com fruta e fruta picadinha. Perfeito, era isso que eu ia falar. Abacaxi cozido, vai ser um momento muito bacana de você incluir mais fruta na sua alimentação. Até quem não gosta de comer, porque por incrível que pareça, tem gente que gosta da fruta de outra forma, mas não assim. Exatamente. E perde também muitas vezes, porque a gente quando cozinha acaba perdendo os nutrientes. Os nutrientes, né? Também. Então agora é justamente um momento interessante para você incluir essas frutas. Mas faz a gelatina em casa com agar-agar. Fica né? perfeito. Muito boa. Então a Camila tem que mudar os hábitos mesmo. Então, né? O ideal é ela tentar evitar esse doce. Ou então buscar doces mais saudáveis, com teor de açúcar menor. Tá. Então, como a nossa gelatina, as frutas e um chocolate de melhor qualidade. Legal. Vamos ver mais uma. Eliette, na TPM, fico desesperada por doces e chocolates gordos. Gente, é isso mesmo, é chocolate gordo. É aquele com recheio, aquele que você arrepia até a alma depois de pensar. Existe algo que eu posso fazer para tirar essa vontade? É porque você imagina que está acontecendo uma oscilação hormonal. Uma loucura, então a mulher né? está mais tensa, está mais nervosa, mais irritada. E o chocolate muitas vezes vai acalmar. Né? Porque você melhora esses níveis de serotonina. Então, Eliette, a dica é buscar os chocolates mais saudáveis. Agora, coco tem gordura. Também gordura mas uma boa. Gordura boa, gordura né? saturada de ótima qualidade. E Que pode ser combinada. São bons. Que pode ser combinada, por exemplo, num iogurte. Porque os lácteos vão diminuir a ação de alguns hormônios. E com a gordura do coco, que você pode jogar, por exemplo, no seu iogurte, você também vai diminuir a vontade de consumir doces. E aumentar os níveis de serotonina. Misturar um pouquinho as frutas oleaginosas Seria com o coco, perfeito, com um lanchinho, porque né? aqui vai ter o que a gente acabou de falar, né? B6, cromo, magnésio, tudo que a gente precisa para aumentar os níveis de serotonina. Aí você fala assim, ai gente, mas as frutas oleaginosas são caras. Põe na ponta do lápis quanto que você gasta ali, quanto você gasta aqui e quanto que você está ganhando em saúde, né? Exatamente, até porque aqui você vai consumir uma quantidade tão pequena, em torno de 15 a 20 gramas, que não vai comprometer tanto o orçamento. Gente. E eu acho também que a alimentação, na verdade, é uma prevenção. Que você não, você deixa de gastar com remédio, com outros processos mais severos no futuro. E vai sentir bem. Acho que não tem nada melhor do que você acordar bem, com uma disposição ótima e com o organismo funcionando bem. Verdade. Vamos ver mais uma? Débora, os açúcares e as farinhas brancas faziam o mesmo efeito para o corpo? Sim, tudo que é refinado, tudo que passou por processo de refino, perdeu todos os seus nutrientes. Só restou carboidrato. Então, cadê vitaminas? Cadê fibras, que é tão importante também para manter e dar saciedade? Então, aqui, realmente a gente não vai ter nada de benefício para o organismo. Então, se você puder usar açúcares que não passaram por processo de refino, então mascavo, demerara, o açúcar de coco hoje, bom né, também, que acaba sendo um açúcar interessante porque tem baixo índice glicêmico, acaba sendo uma ótima opção para as pessoas melhorarem aí os seus hábitos alimentares. E você tem vários tipos de farinha hoje também que você pode rodiziar. E usar uma farinha de trigo integral, de preferência, né? Se não consegue, pelo menos mesclar com outros. Com certeza. O bolinho não está proibido, mas usa uma farinha melhor para fazer. Farinha de trigo integral, farinha de banana verde, vai dar muito mais saciedade. E usar, eu gosto de tâmara muitas vezes para adoçar algumas receitas. Excelente. A tâmara, gente, ela é tão melada que você come ela pura, ela tem enjoa. Imagina para você amassar ou liquidificar e faz no lugar do açúcar. E aí você vai diminuir a quantidade de açúcar da preparação. Claro. Você fala assim, mas um bolo assim é melhor. Mas é melhor a gente se conscientizar agora por opção ou depois por necessidade. Exatamente. Não é verdade? Então, cuidado com as escolhas que vocês fazem. Vamos ver mais uma? Dani, gosto muito de chocolate e às vezes substituo por alfarroba. Essa troca é benéfica? A alfarroba é muito calórica? É rica em gorduras? Então, a alfarroba é um substituto para quem tem alergia à proteína do leite, porque todos os chocolates têm proteína, lactobeta-albumina, lactobeta-globulina. Então, nesse caso, é uma estratégia. Mas, pensando no valor nutricional, não é tão eficiente. E muitas vezes as pessoas vão acabar comendo um alimento que muitas vezes não gostam. Não tem muito gosto, é caro, de chocolate. além de tudo, né? O preço não é tão acessível. Então, nesse caso, depende muito, Dani. Se você precisar consumir por conta de uma intolerância ou de uma alergia, é super bem-vindo. Agora, se realmente for só por uma questão de valor energético, tem alimentos mais interessantes. Como você disse, o chocolate 70% cacau. Exato. Muito melhor que a da alfarroba. Muito melhor, alto teor de antioxidante, de compostos fenólicos, você vai diminuir a quantidade também. Porque aqui,
você vai ficar muito mais saciada do que esse. É porque enjoa. Exato. É engraçado, ele é forte, né? É forte. 3, 4 quadradinhos são suficientes para matar a vontade do docinho. E aí separa, como você já ensinou também, em porções de 3, 4 quadradinhos. Quando você for pegar, passa na cozinha, pega uma porçãozinha Exato. e senta longe. Acabou. Pronto. Você já está com a sua porção diária ali prontinha. É a medida. E o segredo é justamente esse, é não ter em abundância para não consumir em excesso também. Senão o negócio parece que chama a gente, né? É igual biscoito de polvilho, era pra mim, parecia que ele fazia assim, venha, Cátia. Agora eu não tenho, não me Quando chama vê, você mais. comer um pacote inteiro. Ô, fácil, viu? Volto já que tem muita pergunta. Agora você vê, né? A gente fala em alimentar, ó. Voltando com a Elaine de Pádua, vamos ver mais uma dúvida de quem é? Jéssica, eu não consigo comer coisas doces. Meu médico até falou que eu poderia ter diabetes por falta de açúcar. Isso pode ser verdade? Isso é muito relativo, na verdade. Até porque, assim, qualquer tipo de carboidrato refinado pode levar os níveis de glicemia. Se transforma em açúcar. Exatamente. Na verdade, tudo se transforma em glicose no final das contas. Então, comer em excesso pode gerar uma diabetes, né? Mas açúcar só depende, porque ela não come doce, ela pode ter diabetes por falta de açúcar, né? Não, isso é meio esquisito essa pergunta, né? Teria que saber em que contexto foi falado isso, Jéssica. Mas, na verdade, de qualquer tipo de alimento em excesso pode virar açúcar. Ou e comprometer. Ela pode ter a saúde. Alguma herança hereditária para diabetes, Sim. então não é só o açúcar, pode ser outras coisas. E aí, assim, se o paciente está fazendo um tratamento com insulina, ele pode ter hipoglicemia, então vai precisar de um pouco mais de carboidrato, a gente tem que fazer uma conta nesse caso para poder orientar o paciente a consumir de forma equilibrada os alimentos. Mas isso tem que ser visto caso a caso. Então, Jéssica, conversa com o teu médico. Isso é legal de ter acontecido. Sabe por quê? Gente, quando o médico diz alguma coisa que a gente fala, gente, ele tá pirando, pergunta de novo. Tem que perguntar, doutora, eu não entendi. Como que você disse que se eu não comer açúcar eu vou ter diabetes? Exatamente. Pesquisar junto com o médico, entender o que o médico quis dizer com isso, buscar uma segunda opinião. É importante sempre o paciente entender qual é o problema, que diagnóstico que ele tem, quais são os sinais, sintomas, para ele também poder buscar uma ajuda. E qual o contexto que foi dito aqui. Exatamente. Né? Isso muda também toda a história. Tudo, né? Com certeza. Vamos ver mais uma? Luciana. Suplementos à base de picolinato de cromo podem ser tomados por qualquer pessoa? Eles ajudam a saciar a vontade de doces? O que é o picolinato de cromo? Então, na verdade, o cromo é um mineral presente em vários alimentos, principalmente nos cereais integrais, nas nozes, no brócolis, no espinafre, vai ter um alto teor de cromo. Nós precisamos de muito pouco cromo para o organismo poder funcionar. Para que serve o cromo? Né? Para melhorar os níveis de glicemia. Ele vai otimizar a ação da glicemia e vai melhorar a síntese de insulina que ajuda a levar a glicose para dentro da célula e não fazer esse pico de glicemia. Só que tem um detalhe, esse suplemento a gente até utiliza assim no dia a dia, no consultório, para alguns pacientes que têm essa compulsão por doces. Mas a gente tem que verificar se realmente ele tem essa necessidade. Às vezes só controlando já é o suficiente. Só com alimentação a gente já consegue, ou até dando doses em microgramas de cromo. Porém, a gente tem que verificar se realmente há necessidade, se os exames comprovam essa necessidade, essa deficiência. Então, eu acho que assim, com orientação de um profissional você pode utilizar, mas da cabeça, numa dose que muitas vezes você nem sabe, quer dizer, não vai ser interessante, até porque ele pode gerar uma hipoglicemia. Ele pode trazer efeitos colaterais para determinados pacientes. Então, cuidado com o modismo também. E não é pra gente chegar na prateleira e sair comprando a última novidade do mercado, sair tomando por conta própria, né? Mas ele muito bem dado, prescrito de uma forma correta, junto com uma alimentação equilibrada, ele pode ser eficiente, sim. Para algumas pessoas. Exato. Vamos ver mais uma. Karina, troquei o jantar por frutas para tentar emagrecer. Ixi, todos os dias com uma salada de fruta bem generosa à noite. Consigo emagrecer assim? Então, Karina, a fruta é muito bem-vinda em qualquer momento do dia, até porque é das frutas que a gente vai tirar vitaminas, minerais, fibras. Agora, à noite eu preciso de uma refeição com mais substância, principalmente com proteína. Cadê proteína aqui na sua salada de frutas? Falou que a salada de frutas é bem generosa. Eu logo pensei no... A gente tem que lembrar que fruta em excesso também não vai ser interessante, principalmente porque ela vai aumentar os níveis de triglicérides. Então. Quando você consome muito carboidrato, os níveis de triglicérides aumentam. Então, cuidado. Fruta é muito interessante. Eu usaria a salada de frutas como uma estratégia para o lanche da tarde e à noite eu faria uma refeição mais completa. Rica em proteína, também. Carboidrato, um bom carboidrato com baixo índice glicêmico, se a pessoa de repente está pensando em emagrecer, e verduras e hortaliças à vontade.
né? Os legumes são tão importantes. Também, se a gente pensa numa salada de frutas, você coloca abacate, morango, manga, abacaxi, banana. E eu também pensei num bowl enorme, né? Ela falando, super generosa. E vai faltar proteína, então você vai comer mais carboidrato, você vai compensar mais. Então acaba não sendo tão interessante para um jantar, né? O jantar ele tem que ser eficiente também, porque você vai passar um período muito grande em jejum e aí eu preciso de nutrientes para poder ajudar na síntese de vários hormônios. Legal. Vamos ver mais um? Heloísa, é melhor para adoçar o café, açúcar de coco ou adoçante? Adoçante em excesso faz mal? Adoçante em excesso pode gerar compulsão por doces, porque você engana o seu cérebro, mas o cérebro ele entende, depois de um tempo, que aquele sabor doce, como não tinha calorias, ele vai fazer com que você tenha uma cascata de reações, fazendo com que você consuma mais carboidrato. É um efeito rebote, né? Exatamente. Então depende muito do adoçante. A gente tem vários tipos de adoçantes no mercado. Aspartame, clamato de sódio e sacarina são um pouco mais complicados. Sucralose um pouquinho melhor, mas tem cloro na molécula. E hoje você tem xilitol, que é muito caro, mas que acaba sendo uma boa opção. Então aqui a minha dica é rodiziar. Usar um pouquinho de açúcar, usar um pouquinho de adoçante, usar o próprio mel, que vai ter um valor energético similar à da sacarose, mas com alto teor de antioxidantes também. E o açúcar de coco acaba sendo uma ótima opção, apesar de ter um preço não tão legal. Mas como tem baixo índice glicêmico e não passou por processo de refino, vai preservar vitaminas e minerais. E a gente acostumar a comer as coisas com menos açúcar, adoçar né? menos também, né? Se a gente pegar a fruta e enche de açúcar, vai chuchando morango no açúcar, você fala, gente, pra que isso? Exatamente, então é importante a gente começar a se adaptar ao valor, né, nutricional e ao sabor real dos alimentos. Isso já começa na barriga da mãe, por incrível que pareça. A mãe já está formando o paladar do bebê naquele momento, então por isso que é tão importante a mãe também ter uma alimentação equilibrada durante a gestação, porque muitas vezes as crianças vão achar a fruta amarga se ela não teve o hábito de consumir os alimentos in natura. E aí a mãe, durante a gestação, junta estresse, ansiedade, se entope de açúcar, a criança já adora um docinho. Nossa, é o que acontece com a maioria das nossas crianças. É verdade, infelizmente. Vamos ver mais uma? É a última, a da Vilma. A partir de que idade eu posso dar doce pro neto? Olha lá a pergunta. Minha filha me proíbe de dar, mas ele pede sempre pra mim. Meu neto tem 3 anos. A avó sempre vai querer, né? Satisfazer a necessidade do neto, né? Isso é coisa de vó, acontece lá na minha casa também com a minha mãe. Bom, eu vou dizer que não existe nada proibido. A gente não pode proibir as nossas crianças de consumirem um docinho. Por isso que eu falo que a moderação é tão importante. Vai no aniversário, vai querer comer o bolinho, vai querer comer um brigadeiro, mas a gente vai ter que começar a fazer escolhas. O ideal é que você ofereça isso para a criança depois dos 2 anos de idade, realmente. Uma criança de 3 anos já pode consumir o doce. Mas vamos tentar moderar, porque não muitas vezes as crianças comem em excesso, ainda mais agora nas férias. É verdade. Né, que acabam ficando em casa, e ficam mais livres e vão querer comer mais doce. Então, vamos tentar usar as frutas como estratégia. Espetinho de fruta, por exemplo, para as crianças pode ser uma ótima estratégia. E combina o chocolatinho com a fruta. Ué, faz um espetinho de morango. Exato. Derrete o chocolate amargo. Era isso que eu ia falar. E banha. Exatamente. Fica uma delícia. A criança vai adorar. Fala que é bombom, porque não deixa de ser. Exato. E vai ficar muito mais saudável a dieta dessa criança também. Porque cuidado, como nós estamos formando hábitos alimentares na infância, a quantidade de doce nesse momento é muito importante para a criança também não se viciar. E aí, é docinho industrializado, é bolacha industrializada, bolo industrializado. Só produto industrializado. Gente, produto industrializado, não sei se você concorda, mas eu não elimino totalmente. Sim, mas a gente tem que ser uma estratégia. Mas a gente tem que dosar. Com certeza. Foi o que a gente estava conversando com o André. Tudo em excesso pode fazer muito super mal. A gente tem que levar em consideração que praticidade ajuda, mas a gente também vai pagar um preço muito alto por isso. Sim, então tem que equilibrar esse uso industrializado. A dica é, olhe os rótulos do que você está levando para casa, porque até um iogurte pode ter uma alta quantidade de açúcar. E aí, com essa moderação, a gente consegue equilibrar e ter saúde, que é o mais importante. Falou bem. Agora que quando você disse, eu lembrei que eu li esses dias na internet uma matéria que dizia daquele iogurte cremoso que pode ter uma quantidade altíssima de açúcar. Exatamente. Faz o iogurte em casa, gente, é tão simples. É a melhor estratégia. Se você puder fazer, você tem ótimas fontes. Você pode colocar o próprio probiótico no seu iogurte. Vai ficar muito mais saudável. Você vai fazer com a fruta que você quiser. Você faz com a fruta, faz com o mel. Você sabe que ele não tem conservantes. Exato, fica muito mais saboroso. Aproveitar agora as férias, né? É uma boa. Põe a criançada para ajudar. Exato. Já estimula eles também a curtirem e saborearem os alimentos, Exatamente. Né? Vou passar os contatos da Elaine de Pádua, que é nutricionista, gente. O Instagram, doutora Elaine Pádua.
Pádua. E o telefone de contato é o 0 operadora 11 2157 8329. 2157 8329. É só dar uma ligadinha lá. Obrigada mais uma vez pela aula, viu? Sempre meu. Só pra gente encerrar. Antes que todo mundo pergunte, isso daqui biscoitinho também pode, biscoitinho de arroz, uma né? ótima ideia também, junto com uma geleia sem açúcar. Fica fantástico como lanchinho. É Beijo, obrigada.